Graça e paz a todos. Tudo bem com você? Hoje, humildemente, eu chego na tua casa, através desse celular, para te fazer um convite. Vinde às águas. Mais uma vez estamos aqui, à beira desse riacho, usando a tradução, uma tradução na linguagem de hoje em dia. Barulho dos pássaros, da água, eventualmente um barulho externo aí, já que tem um condomínio do lado, uma praça. E hoje eu quero convidar vocês a fazer uma pequena leitura comigo. Vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm dúvidas no cotidiano. Este assunto é um assunto que deixa as pessoas sem dormirem muitas vezes. É o destino. Será o seu destino? Será o meu destino? Qual será o seu destino? Qual será o mesmo destino que eu tenho, que você tem? Qual será o nosso destino? Bem, o texto do livro base que eu vou deixar para vocês lerem, eu já marquei aqui, ó, tá? Está no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, nós vamos fazer aqui uma leitura de 2 versículos, tá? 2 versículos apenas do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Eu peço que você, na sua casa, leia. Mas se você não tiver com uma tradução da Bíblia nas mãos, você preste atenção nesta pequena leitura e no discorrer do decorrer dessa explanação, que você possa em casa depois consultar. Eu te peço, leia as Escrituras Sagradas e confira o que você está ouvindo, tá bom? Confira aquilo que você ouve para que você não seja mais escravo da sabedoria popular, do diz que me diz que, do eu acho, do eu penso assim, do talvez seja assim, para que você seja participante das beatitudes de Deus Criador, tá bom? Certo? Vamos lá. Mateus 7, versículo 13. Aqui tem um subtítulo, diz assim: os 2 caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, levam para a vida. E poucas pessoas encontram este caminho. Até aqui. Nota-se que são 2 versículos que o Senhor Jesus Cristo estava falando num sermão dele, tá bom? Destino. Esse texto trata de destino. Do seu destino, do meu destino, do nosso destino. E ali tem uma receita muito parecida com uma instrução pessoal. A receita de salvação. E a salvação é o destino daqueles que querem estar com Deus na eternidade. Numa vida futura, numa vida vindoura. Querem estar com Ele, querem viver com Ele e adorá-lo na sua beleza da santidade, olhar o seu rosto fixamente, conhecer a Ele pessoalmente e dele ser conhecido, sem ter vergonha, tristeza, angústia no coração. O propósito da salvação de todo ser humano, dos que morreram, dos que estão vivos agora, dos que hão de nascer um dia, os que foram transformados. Mas a pergunta é, o que é o destino? Ele existe mesmo? O grande problema do destino, da palavra destino, é que a palavra destino vem do latim destinare. É o sufixo de com estinare, que significa o ser, o estar, o que foi feito, o que foi posto. Então as pessoas pegam a palavra destino, o que está posto, o que foi feito, o que foi feito, o que é,
o ser que foi criado. E colocaram uma conotação nisso, na palavra destino. O destino, da forma que nós cristãos enxergamos hoje no Brasil e no mundo, muitas vezes é confundido com a outra concepção de destino que veio do paganismo. Muitas vezes a pessoa pensa que destino é um sinônimo de fado, de sina, de finalidade, de domínio. As pessoas pegam esses contextos, juntam tudo numa panela só e formam uma concepção. Não, destino é isso. Se você nasce pobre e você permanece pobre por muitos anos, estou falando materialmente, financeiramente, tá bom? As pessoas pensam, esse é o meu destino, ser pobre. Elas aceitam aquela situação, aquele estado do ser humano. Infelizmente existe uma heresia chamada fatalismo. E essa heresia chamada fatalismo, ela é uma heresia pagã. Ela começou lá no hinduísmo, tem também no brahmanismo, o islamismo, nossos irmãos, vamos dizer assim, islâmicos, né, da fé maometana, seguidores de Alá, criaram um Deus fatalista, que ele predeterminou para você uma situação de vida para você, para tua família, e predeterminou para você um futuro, um destino. É por isso que a palavra futuro e destino não são sinônimos. Não são sinônimos. O futuro, você poderia muito bem alterar o seu futuro, ou pelo menos direcioná-lo de uma certa forma. Já a palavra destino, ela tem mais um contexto de imutabilidade. Se o teu destino é morrer com um câncer, você morrerá com aquele câncer, não pegará com facilidade, não pegará com facilidade pregações, não pegará com facilidade, não absorverá com facilidade pensamentos positivos, ideias, porque você está predestinado a morrer com aquele câncer. Se você está predestinado a alguma coisa, e não tem como mudar, é imutabilidade, é irreversível, não dá para reverter aquela situação. O que a pessoa entende por destino é isso. E esse fatalismo, essa doutrina estranha do paganismo que entrou nas religiões, colocaram como Deus criador, né? Seja o nosso Deus criador, Jeová, Javé, Alá, Elohim, a forma que você trata a Deus, como sendo um Deus fatalista. Só que o fatalismo, que é esta ideia de que nada pode ser mudado e já foi escrito antes de você nascer, essa ideia, ela vai trazer o que para você? Ela vai te trazer ao longo dos anos um conformismo. Você se conformará com a situação de tal forma que você não buscará mudanças, não buscará melhorias, você não se esforçará para obter certos resultados. Por quê? Para que isso? Se o meu final é esse mesmo? Se a minha sina é essa mesma? Muitas vezes, alguns cristãos não convertidos ou mal orientados buscam em religiões africanas, de matriz africana, ou estranhas fés, conselhos com pessoas que vão passar para ele a ideia de que ele deve aceitar aquela situação submissamente e manter aquela situação de pé até o final da sua vida. Porque este é o seu destino e esta é a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele escreveu a sua vida desta forma. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje, escutando esse pequeno discurso, discorrendo deste assunto, que não é verdade isto. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Ele é onisciente, onipresente e Ele é onipotente. E Ele tem manifestado de uma forma diferente nesses tempos. Tempos de cristianismo, tempo de graça e fé. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para isso. Se você for
analisar a palavra destino, como o mundo prega, ou algumas igrejinhas evangélicas pregam também, ou até mesmo umas linhagens não tão evangélicas, muito mais católicas pregam, existe sim um destino. Para eles, para essas denominações, existe um destino. Eles acreditam mesmo que a pessoa é imutável, que ela não vai ter uma segunda chance, que ela é irremediável, que ela não tem conserto e que ela está destinada ao inferno ou predestinada ao inferno. Tem sim, essa doutrina existe, só que ela não é cristã. Muito bem, quando a gente lê o Gênesis, antes de chegarmos aqui ao sermão que o Senhor fez aqui em Mateus, que Mateus escreve sobre esse sermão, em Gênesis, Deus criou Adão e Eva. E Deus deu ao ser humano a oportunidade da vida. Uma vida íntegra, contínua, sem dores e sem labutas, sem tristezas. Ele simplesmente deixou ali, para o ser humano, uma orientação e uma ordem. E o pecado do ser humano não foi esconder o que ele fez. O pecado do ser humano não foi se esconder de Deus, de ter vergonha, não foi comer aquela fruta simplesmente. O grande pecado que separou o homem da vida eterna foi a desobediência. Mas veja que, se esse fatalismo, esse destino existisse, então Deus já teria feito o ser humano para pecar e para ir para o céu ou para ir para o inferno. Já teria feito o ser humano para errar e para ser condenado ao longo dos séculos ao inferno antes que Jesus Cristo viesse buscar esta humanidade. Então não tem lógica cristã nisto. Não existe filosoficamente lógica nisto. O Espírito Santo não trabalha debaixo de conjecturas mentirosas e nem de falsas ideias, porque entenda que as ideias falsas são muito parecidas com as verdadeiras. Porque se ela não fosse muito parecida com a verdadeira, logicamente ninguém se enganaria. Então é claro que toda doutrina falsa, toda heresia, toda mentira e todo desvio de conduta espiritual, ela tem uma origem. E essa origem ela vai estar semelhante à raiz da verdade. Brota-se na raiz da verdade uma segunda raiz, que não é a verdadeira, e as pessoas não veem que debaixo da terra elas são separadas. Elas se separam e pegam caminhos muitas vezes opostos. Tem que se cavocar em volta das raízes, e onde é a raiz principal, que é a verdadeira, e onde está aquele broto do lado. E se é que o broto vem da raiz verdadeira, se é que esse broto não vem de uma planta estranha que está ao lado da raiz verdadeira. Destino. O Senhor Jesus Cristo estava ali falando com os apóstolos e discípulos. E lá por tantas, ele fala que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a graça, ele é a salvação. E ele diz assim: eis que eu coloco diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Entrai pela porta estreita, a porta que é apertadinha. Não entre pela porta larga, porque essa porta larga, ela te conduz a lugares espaçosos, onde muita pessoa vai entrar também. E vai te conduzir à perdição. Então ele deu opção. Se ele deu opção, não há destino, não há predestino. Quando na Bíblia Sagrada se fala em destino por parte de Deus, o lago de fogo que Deus destinou. Destinou não é o destino dele antes dele nascer. Não é predestinação. É outro conceito. Se haverá punição para aquele que se perder, logicamente terá alguém que vai se perder. Mas isso não está ao controle de Deus. Porque Deus não é mau. A palavra de Deus diz assim: que Deus, se possível, traria a todos. Para ele é impossível trazer? Não, para ele não é impossível trazer. Mas ele deu liberdade. Ele deu arbítrio. Ele deu para você, que está aí do outro lado, o direito de escolher. E você já fez uma boa escolha. Mas tem amigos e amigas suas, amigos seus,
que não fizeram a mesma escolha que você. Tem gente até que caminhava com você ao longo desta jornada, por esse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo, e se afastaram desse caminho. Mas nada impede que ao longo do tempo eles voltem para este caminho, se arrependam, se convertam, mudem suas ideias, retornem para a casa do Pai, ao caminho que está seguindo. Jesus Cristo, Salvador da humanidade. O que acontece nessa comparação que ele fez é como se você entrasse, por exemplo, num túnel. E esse túnel vai te dar acesso a um caminho. E digamos que esse túnel tem uma passagem apertada, em que você vê a luz do outro lado e você passa ali sem muitas bagagens, mochilas, e você vai aquela portinha apertadinha, aquele túnel apertadinho, você vai seguindo aquela direção, guiado por aquela luz, para chegar no seu destino final. Olha só, ó, a sua seta final, o seu alvo final. Agora, por exemplo, você vai passar por para chegar nesse espaço e pega outro caminho, pega um outro atalho, para ser mais perto, não um atalho. E você está preocupado. Então, vou levar comida, vou levar uma barraca, vou levar mantimento, vou levar uma arma, vou levar fósforo, combustível, alimento a mais, roupa de inverno, vou levar isso, levar aquilo, e faz aquele monte, né, vamos dizer assim, de malas e bagagens para fazer essa travessia. Pega uma porta larga onde você pode passar e você vai, e de repente pela porta larga você vai ver espaços maiores, plantas, flores, arbustos, montanhas, e você vai vendo ao longo deste caminho largo, né, espaçoso, muitas coisas que vão te distrair. E você vai ter sede de participar de tudo aquilo que você está olhando, que os olhos veem e que o coração sente. E você vai se perdendo ao longo do caminho e você muitas vezes não vai chegar na finalidade, que é o alvo da sua jornada. Há uma escolha, ainda tem escolha. Jesus Cristo não deixou para nós uma morte em vão na cruz. Se Ele morreu na cruz, é para que você possa fazer uma escolha e fazer o seu futuro. Se você morrer agora com Cristo, se eu morrer agora com Cristo, nós já estamos salvos. A Bíblia diz que aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Veja, o Senhor fala que se você está chegado a Ele de coração sincero, minha irmã, se você está chegando de coração sincero nele, meu irmão, de maneira nenhuma Ele vai te jogar fora. Ele não é injusto, Ele não é mentiroso, Ele não é falso, Ele não vai selecionar você depois da morte se você chegar nele nesse momento de coração sincero. Então esse teu destino final, você já tem uma noção de onde vai ser. É o céu, é o paraíso, é a vida eterna. Essa real esperança, essa real certeza, você deve manter acesa no seu coração. Mantenha acesa a esperança, mantenha a sua fé acesa, mantenha a sua lamparina acesa. O destino, como o mundo fala, ele realmente é uma heresia. Veja a quantidade de pessoas que você conhece, que procuram nas estrelas saber do seu futuro, do seu destino. Pessoas que vão nos videntes, nas cartomantes, quiromantes e até nos necromantes. Pessoas que vão ver pela borra do café e as práticas ocultistas tentando descobrir o seu futuro. O futuro do homem a Deus pertence. Deixa para que cada dia tem seu mal, cada dia tem os seus problemas, cada dia que nasce, você estando viva, você estando vivo, vai ter ali dificuldades para você lidar, vai ter problemas para você trabalhar e resolver, vai ter um monte de coisa que você vai ter que desenvolver nesta vida. O teu destino está na mão de Deus. Agora Ele vai guiar a tua vida particularmente e vai destinar você ao céu e ao inferno. Ele não seria Deus, não seria o Deus Pai, o Pai bom e verdadeiro e justo. Destino da forma que você aprendeu ao longo do tempo
é heresia, é mentira, é simplesmente fatalismo. Fatalismo baseado numa outra filosofia. E se você tiver alguma dúvida, faça uma pesquisa da palavra fatalismo, dessa doutrina do fatalismo. Isso vai entender o que é destinação, predestinação. O futuro a Deus pertence. O teu futuro, não se inquiete, não se aquiete, não fique nervoso, não fique nervosa, não fique apreensivo, ansioso. Deus o sabe das coisas boas que Ele vai te lançar em tempo. Mas isto está a cargo de Deus, o que Ele vai te lançar em tempo. E no tempo de Deus. Agora, você pode, muito bem, ajudar para que a sua vida, ela caminhe de uma maneira muito mais tranquila, muito mais branda. Logicamente que você não vai ter controle de tudo. Não terá controle de tudo. Mas se você não é fumante, logicamente terá mais dificuldade, mais facilidade de respirar e dificilmente terá um câncer de pulmão. Se você não usa drogas, você tem mais facilidade, tem mais chance de viver mais, evitar brigas, problemas, distúrbios, problemas até financeiros. Se você não é um homem gastador, se você não é uma mulher gastadeira, que gosta de comprar tudo que vem na frente só para satisfazer aquele pequeno momento e depois encosta aquele objeto na casa lá e passa tempo sem mexer com ele, você vai ter uma vida, vamos dizer assim, financeira mais tranquila. Vai conseguir gerir a sua vida financeira com mais tranquilidade. Então são nossas opções que Deus nos dá e a vida nos apresenta. E a nossa gestão, a forma como a gente administra essas coisas, que vai ao longo do tempo nos dar experiência ou nos dar, vamos dizer assim, êxito em muito daquilo que a gente produz ou conduz. Conduzamos nossa vida com Cristo Jesus. Entra pela porta estreita. Largo é o caminho da perdição. Ou seja, dá uma pensada no que está fazendo, irmã e irmão, amigo, amiga. Medita e vê se convém algumas coisas que você tem feito, pensado. Pensa, medita 2, 3, 4, 100 vezes. Faz as coisas bem pensadas. E não se arrependa depois. No sentido de, não se arrependa no sentido de, ai, por que eu fiz isso? Você já fez, não tem como consertar. Fez? Ponha a pedra do esquecimento, peça perdão para Deus, peça perdão para o teu próximo, comece do zero, recomece. O destino e o futuro dizem que está na mão de Deus, mas com um jeitinho você ajuda a conduzir. Que Deus abençoe a tua vida, te dê saúde, mentalidade boa para poder lidar com o seu destino e com o seu futuro. E que ao longo dessa jornada, deste caminho, tudo lhe vá bem. Tudo corra com mais perfeita ordem. Para que tudo corra de uma forma em que a harmonia nunca sai de dentro de você. Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Deus permitir. Vinde as águas. Deus abençoe a todos.